Olá pessoal, o tema de hoje é sleeve, gastrectomia vertical, que é uma cirurgia bariátrica, hoje é uma das cirurgias mais realizadas. Quais são os prós, quais são os contras? Então é importante para você que talvez estejam em dúvida de qual procedimento realizar, qual técnica realizar. Hoje nós temos reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina basicamente 4 técnicas para a cirurgia bariátrica. A gente tem o sleeve gástrico, ou gastrectomia vertical, ou gastrectomia em manga, e esse nome sleeve tem relação com esse aspecto que fica de uma manga, e por isso que pode também se chamar de gastrectomia em manga, né, ou gastrectomia vertical, é tudo a mesma coisa. O segundo procedimento é o bypass gástrico em Y de Roux. O terceiro procedimento menos realizado é o chamado adenal switch, e o quarto seria a banda gástrica ajustável. Hoje, na grande maioria dos países, e o Brasil não fica atrás, não é diferente, as duas principais cirurgias é o bypass gástrico, que é um procedimento que diminui o estômago e desvia o intestino, ou o sleeve gástrico, que é a cirurgia em ascensão, e em alguns países é a principal cirurgia a ser realizada. Nesse procedimento de sleeve, o ato operatório, ou o que vai ser manipulado, é apenas o estômago, não mexe no intestino. É diminuído o estômago, aí remove uma parte do estômago, remove em torno de 75% do estômago, e o estômago fica apenas com 25% em média. Que isso aí daria mais ou menos uns 150, 200 ml de sua capacidade. Qual é o benefício dessa cirurgia? O benefício é a perda de peso, mas por que acontece essa perda de peso? Além do fato de diminuir o estômago, existe uma questão também de saciedade, mas isso nem sempre é o mais importante. É removido uma parte do estômago que lá é produzido um estímulo para que haja a saciedade ou não da pessoa, que chama grelina. Então, remover esse fundo do estômago, que essa parte do estômago que sai acaba removendo o fundo, é importante no controle da saciedade. Então não basta só diminuir o estômago, também tem de tirar a vontade do paciente de comer. Com o tempo, de certa forma, isso é recuperado em outros locais do abdômen, mas vai ajudar bastante, principalmente no início do procedimento, no início dos primeiros anos pós-procedimento. Um outro fator importante para a perda de peso é a passagem rápida do alimento, em especial do líquido que acontece. Isso aí faz com que o alimento ingerido chegue muito rápido no intestino e, de certa forma, ajude também no controle e aí com um componente hormonal na perda de peso. Então não é só diminuir o estômago, também existem os componentes endocrinológicos envolvidos na perda de peso. Então, quais são os pacientes que seriam candidatos a esse procedimento que mexe só no estômago? Seriam aqueles pacientes que precisam de uso de algumas medicações de uma forma mais crônicas, por exemplo, medicações para o câncer, medicações oncológicas ou imunossupressores, que são medicações que a gente precisa ter uma previsibilidade do seu nível de absorção. E o fato de não mexer no intestino garante pelo menos uma aproximação do nível dessa medicação no organismo. Então, mexer só no estômago tem um benefício para esses pacientes. Um outro paciente são aqueles pacientes que têm muito procedimento já no abdômen, no intestino grosso, ou uma apendicite complicada, ou uma esterectomia complicada, que mexer nessa parte baixa do abdômen pode gerar alguma complicação adicional, e é feita só a cirurgia no estômago. Um outro paciente que seria candidato ao sleeve é o paciente que não tem um refluxo importante, porque há vários trabalhos na literatura que falam do mau controle do refluxo relacionado ao sleeve e eventualmente piora de alguma queixa ou surgimento de alguma queixa do refluxo. Então o sleeve ele é bom para aquele paciente que não tem um refluxo tão importante. Uma outra condição para o sleeve, que fala a favor de fazer o sleeve, é para o paciente que não tem um distúrbio metabólico muito grave, ou seja, um paciente que não é um diabético mais grave, um diabético que já esteja usando insulina, com esteatose hepática mais complicada, ou seja, um paciente que não tem uma necessidade de um controle metabólico maior. Porque se existir uma necessidade de um controle metabólico maior,
a cirurgia dele é o bypass. Então, para aquele paciente que precisa ter uma previsibilidade da absorção do medicamento que ele já usa de uma forma crônica, para o paciente que tem cirurgia abdominal prévia já, né, várias cirurgias, e aí tem um andar com muita aderência, um andar inferior do abdômen, aquele paciente que não tem um refluxo importante e aquele paciente que não precisa de um controle metabólico mais ostensivo. Essas são basicamente as indicações para o sleeve. Em comparação com o bypass, o paciente com sleeve, depois de um certo tempo, 5, 6, 7 anos, vai ter um pequeno ganho de peso maior do que o bypass. E vai exigir mais do paciente no seu controle de alimentação, de atividade física, né, de acompanhamento na equipe multidisciplinar. Um benefício do sleeve é que precisa sim de um acompanhamento nutricional com vitaminas, mas muito provavelmente vai usar menos adicionais de vitaminas do que o bypass. E existe o risco de reganho de peso. Esse risco de reganho de peso, que a gente diz que é o reganho de mais de 50% que perdeu, é em torno de 15 a 20% dos casos. E o sleeve teria um outro grande benefício, é fazer a parte do intestino que não foi feito no primeiro procedimento. E aí você tem uma possibilidade de uma cirurgia chamada revisional com melhores resultados do que a cirurgia revisional do bypass. Então o sleeve é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que o CFM aprova, que a Sociedade de Cirurgia Bariátrica Metabólica aprova, que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, em alguns países a principal cirurgia. Não é uma cirurgia com menos riscos do que o bypass, existe sim seus riscos, mas para aquele paciente específico, aquele paciente que se enquadre nesses pacientes, nesses casos que eu falei, vai ter um ótimo benefício, vai ter uma ótima cirurgia com a perda de peso controlada, sem ser uma perda de peso muito rápida, muito acentuada. Converse com seu especialista, converse com seu médico. Espero ter te ajudado, tirado suas dúvidas e até o próximo vídeo.